Tá, pessoal, bom dia para todos. Hoje a gente tinha uma tarefa para corrigir, né? Que era aquela que eu dei as misturas ali, vocês tinham que me dizer que métodos, como é que fizeram a separação, tá? Então é por isso que a gente vai começar por aí, pela correção da tarefa. Quem gostaria de mostrar como é que se separou? Eu posso começar. Então Eu tá. fiz duas, só que, tipo, eu usei dois métodos diferentes. Aí um eu não gravei e o outro eu tô com ele aqui. Tá, então pode mostrar. E o outro tu conta daí, como é que tu fez, Tá, eu vou começar tá? contando, já que não tem aqui, aí eu conto primeiro. Tá bom. Foi a da água com o arroz, o sal e o pedrisco com o feijão, né? Que a gente usou, eu fiz com meu pai. Aí a gente Aham, misturou, e a gente usou aquele filtro, né? E deu pra ver que sei. a água passou, e como o arroz estava meio que molhado, ele meio que ficou no filtro, sabe? Então a gente Aham, conseguiu separar porque era meio óbvio que o arroz não ia conseguir passar do filtro de café. aham. Então a gente usou a filtração no caso. Certo, e daí Aí você. Ah, tem esse aqui que eu usei, que foi a segunda. Não sei se dá pra ver bem. dá Que para dá ver pra a ver que do óleo, né? Aqui tem o óleo óleo. tá em cima, a água e a farinha ficou embaixo. Que eu usei pra decantação, que tem que deixar descansar, né? Aí eu Certo. deixei à noite e agora de manhã dá pra ver que tá tudo bem separado. Aham. Agora, como é que tu acha que tu separaria isso? Como assim? Separar meio É, que. para ter assim o óleo separado num vidrinho, a água e o trigo lá embaixo. Hum, não sei agora. Daria Posso- simplesmente, Eu assim, posso falar como eu artesanalmente. fiz? Hã? Posso falar como eu fiz para separar a água e o óleo? Pode, pode. Isso, fala Eu então. joguei a água e o óleo na frigideira. Daí a água evaporou. Ah, tu, tu fez evaporação, então. Sim, Evaporou rápido, né? Mais rápido que. E o óleo ficou sim, na daí frigideira, né? o óleo ficou ali fritando. Daí eu logo Aham. aproveitei para fritar um ovão. Pode dar umas coisas ali. Ô, Matheus, Giovanni, e tá, separou o óleo, né? E o trigo também, daí. O trigo ficou no Sim, copo. Ah, tá. Tu deixou decantar também, então. deixei, eu joguei tudo no filtro de café. Ah, tá. Daí tu separou, depois tu deixou decantar, ou tu não deixou decantar? Deixei. Ah, tá. E depois tu jogou num filtro e tirou, daí jogou na frigideira e evaporou a água. Isso, Tá. Então, no final, tu ficou o óleo. com óleo e o trigo, né? Isso. Tá, entendi. Viu, Vitor? Essa é uma forma, né? Mas tem uma outra forma que é escorrer, né? Devagarinho, Hum, porque um dos dois vai sair primeiro, né? sim. E provavelmente o mais denso vai passar pelo óleo, o óleo vai voltar, vai sair, e daí tu consegue, dessa forma, tu consegue ter até os três, tá? Uhum. Se a gente tivesse um funil daquele para separação de misturas heterogêneas com diferença de densidade, dava para separar bem certinho, né? Tá, mas tá bom, tá bom. E aquela do arroz e da água e do sal, né? Só conseguiu separar a água e o arroz, né? O sal não. Sim, o sal ficou misturado com a água daí. Uhum. Mais alguém fez que queira contar como é que fez? Eu fiz. Fez? Então mostra para nós como é que tu fez, ou conta. Eu não fiz vídeo, mas a primeira eu usei só a peneiração, porque em casa eu tenho peneira de dois tamanhos diferentes. Daí eu Aham, joguei o conteúdo na peneira e saiu por baixo. Daí ficou o arroz e o feijão juntos e a água com sal. aham, Daí eu joguei o arroz e o feijão em outra peneira, que daí ficou o feijão e o arroz e a água com sal. certo. E a água com Isso. sal, tu não deu jeito nela para separar, tirar o sal. Não, não consegui. Ah, E a segunda, eu escorri, como você disse, o aham, óleo no potinho.
e depois eu botei no filtro de café. Só que ficou meio turva, porque eu não deixei descansar muito. Sim, daí quando não deixa descansar muito, fica turvo, né? O que daria para fazer é escorrer lentamente também a água depois, né? Também daria, Sim. tá? Bruno, quando tu fala aí que tu usou dois tipos de peneira, tem um tipo de um processo de separação de mistura que chama tamização, que é justamente isso, que é usar várias peneiras de vários tamanhos, né? Para selecionar. Vocês querem ver uma coisa? Nessas grandes plantações de laranja que tem, né? Essas enormes plantações de laranja aí que exportam laranja, eles usam esse método, né? Então, eles colocam uma peneira que tem a tela dela, né, no tamanho certo para cair um certo tipo de laranja, que é a melhor laranja, a laranja que vai para exportação, né? Daí ela tem um tamanho X e a peneira tem aquele tamanho ali, né? Então eles passam e as outras, desculpa, a peneira tem um tamanho menor. Então eles passam todas as outras peneiras, né? Todas as outras laranjas, desculpa, de tamanho menor, caem. E só fica aquelas que têm o tamanho para exportação para ser empacotada e mandada embora. Então, eles usam esse método de separação. Claro que não é uma mistura, são todas laranjas, né? Mas aí eles fazem a separação por tamanho. Mas no caso das misturas, a gente também pode usar peneiras de diversos tamanhos para ir tirando coisas que estão misturadas, que têm tamanhos diferentes, né? Então, tu usou esse método, né? E que é peneiração também, né? Chamado de peneiração, mas tu podia usar um outro método quando ficou só feijão e arroz. Qual é esse método? Que tem até no livro de vocês. Quem lembra? Quem deu uma olhada no livro? Só dei uma olhada no Google. No teu livro tu não deu uma olhada. Não sabia que tinha esse método aí. Não estou falando desse que eu falei agora. Eu estou falando o seguinte: quando ficou só a feijão e arroz, que outro jeito eu podia usar para separar? Que não fosse. Se eu não tivesse peneira, que outro jeito eu podia usar para separar essa mistura? As mãos. Centrifugação? Hã? As mãos. Catar com a mão. Centrifugação? Não sei se centrifugação seria o mais. Dependendo dos furos da centrífuga, o arroz também ia passar. Mas eu catei com a mão. Separei o feijão. Catação, exatamente isso. Catação. Que é a coisa mais que a gente faz separando coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Se tu pega uma caixa que tá tudo misturado ali, o que tu faz para separar as misturas? Tu vai catando, né? Tu cata por tamanho, por semelhança, enfim, né? É meio que uma classificação, não deixa de ser, né? Mas como tu tá separando coisas, né? Tem um nome definido que é catação, né? O Bruno usou peneiração, né? E o Tiago usou catação, certo? E todo mundo até agora, o Giovanni, o Tiago e o... Não, o Tiago não sei. E o Bruno usaram decantação também, deixaram o trigo decantar. E tu, Tiago, como é que fez? O do trigo eu também deixei decantar, mas daí o do feijão e do arroz, eu fui lá, peguei, eu separei a água, botei no filtro, né? E daí eu peguei a peneira para tentar tirar um pouco do sal. A maioria tinha se misturado com a água quando eu misturei. Uhum, E daí depois eu catei o arroz e o feijão e separei eles. uhum. Ninguém aqui tentou tirar o sal, gente. Eu tentei, botei na peneira e tentei tirar. Mas o sal, ele se dissolve na água. Como é que tu vai tirar na peneira? A peneira é para grãos maiores e menores. Mas Nem o filtro tira o sal. ficou bem pouquinho sal no fundo. É por causa que era sal de Himalaia, não se
Ah, bom, daí ele tem uns grânulos mesmo, Daí não tá? ficou tudo na Mas, água. mas com o tempo ele também ia se dissolver, né? É que eu fiz bem na hora, logo depois que acabou a aula, eu já separei. Ah, tá. Estela, tu fez, Estela? Fiz. Como que tu fez? O do arroz, feijão, água e sal eu fiz igual o Bruno, eu usei 2 peneiras. Mas Aham, o do óleo, farinha e água deu mais ou menos certo, porque eu e minha irmã a gente foi testando várias coisas antes. Mas a gente aham. colocou no congelador e aí a água congelou e o óleo não, aí deu pra separar. Ah, legal! Olha, tá vendo? É outra técnica. Tu fez com quem? Com a minha irmã. Ah, tá. Ah, legal! Bem massa. Aí tu separou e depois tu ficou só com água e sal, foi isso? Com água e farinha. Depois eu peneirei e deu certo, né? Ah, tá. Tipo, filtrei, né? No caso. Aham, chutou. Então tá, então tu usou, congelasse e depois tirasse o óleo, aí depois tu deixou descongelar e peneirou a farinha e Isso, filtrou a farinha. Tá. isso. Mais alguém fez? Tentou fazer? Tu não tentou, Arthur? Não? Não quis brincar de separar a mistura hoje? Tá, gente, então é o seguinte, nós. Ah, esqueceu. Tá bom. E o Nicolas? Não consegui. Não conseguiu separar Não, nada? não. Henrique? Henrique? Lins? Não fiz, prof. Não, a Luara não fez também, Luara? Nem tentou? Eu peguei uma peneirinha pequenininha que eu tenho aqui, daí passou a água e o óleo, e daí ficou o arroz e o. Que era pra ser o feijão, né? Qualquer coisa. Mas eu É. peguei, que era um grãozinho da minha mãe, que eu não sei ainda o que que é. Daí depois eu separei com a mão, que era bem grande, assim. Aham. Fez catação daí. É, Tá. E não tentou separar o óleo e a água daí. essa eu tentei, mas não deu certo. Tentei colocar na peneira, daí não dá, né? Essa do óleo também, outra coisa que dava para fazer, porque a água fica embaixo, né? Depois que filtraram tudo, porque podia o primeiro simplesmente, né? Pegar e botar num filtro de café, né? E passar toda a mistura, né? Ia passar o óleo e ia passar a água, certo? E aí em cima ia ficar arroz e feijão. Aí arroz e feijão catação. Já tinha usado filtração e catação. Aí deixava assentar de novo, ia ficar óleo em cima, água embaixo. Pega uma mangueirinha, bota lá embaixo na água, suga o ar que tem na mangueirinha e tira toda a água, ficava com óleo no copo, tá? Era uma forma de fazer. Ó, como é que tu fez, Luísa? Uma seringa? Sim, então o óleo ficou por cima, e daí eu peguei uma seringa e foi tirando o óleo de cima da água. Isso não deixa de ser uma sifonação, só que tu usou um outro aparelhinho para fazer, né? Que foi a seringa, mas não deixa de ser uma sifonação, tá? Que é um outro método de separação de mistura, certo? E eu podia ainda, naquela do trigo e. Não, qual era? Era trigo. A que tem água e sal é a do trigo? Ou é a do feijão e arroz? Não é mais. Hein? Quem fez? A que tinha. Ó, não. Tinha uma que tinha água, 2 colheres de arroz, 2 colheres de sal, né? E essa que tinha sal, ninguém lembrou de depois que ficou só água e sal, pegar, por exemplo, a água com sal, colocar dentro de uma panelinha e fazer uma vaporização para sair a água e ficar só o sal?
Eu até Nem pensei lembro. nisso, mas eu fiquei com medo de queimar a panela. Mas outra coisa que dava para fazer era pegar daí a água e sal e colocar numa forma, né? Uma forma bem grande, assim, que tivesse uma superfície bem grande, para ficar a água bem espalhada ali, e colocar no sol, evaporava toda a água e ficaria com sal, né? Daria, tá? Verdade. Então, isso, quanto maior a superfície que você fosse colocar a água, né? Maior a superfície de contato da água com o sol e o vento, e mais rápido ia evaporar, tá? Você sabia que eu fiz isso com o sexto ano também? A Sofia não te contou, Luísa? Ou ela não viu tu fazer? Eu fiz com o sexto ano já faz tempo, porque eles também trabalham o método de separação de mistura. Só que eles trabalham menos métodos, né? Ah, ela não te contou? Mas ela fez, ela separou. Bem bonitinho, tem um vídeo dela no YouTube separando a mistura que eu dei para eles. Ah, tu viu ela fazer, né? Bem legal, tá? Só que era outra mistura, né? Mas dava um trabalhinho também para eles. Eles ficaram lá tentando fazer, tá? Pessoal, é o seguinte, é a nossa última aula do antes das férias, né? Que acho que segunda-feira já é férias, né? É isso? A partir É, né? de amanhã já é férias. Como? Depois que acabar a aula de amanhã já é férias, praticamente. Ah, é. Amanhã é o último dia de aula, né? Depois é férias. E as Sim. férias é até o dia 2, é isso? 2 de agosto. 2 de agosto, né? Tá. Então tá. Então, a gente vai começar hoje funções químicas, tá? Nós vamos começar a estudar funções químicas, certo? E quando a gente voltar de aula, né? A gente termina funções químicas e logo em seguida a gente vai ter uma avaliação, tá? Sobre método de separação de mistura e funções. A gente já fez a avaliação das substâncias e misturas, né? Foi a última agora, né? Aí a gente faz separação de mistura e funções químicas. Se der para terminar hoje, eu termino, mas eu duvido, né? Então eu começo hoje, quando na próxima aula, depois das férias, a gente termina, dá uma revisada e termina, e daí já marca uma avaliação para não ficar assim tão distante os conteúdos, tá bom? Combinado? Deixa eu só conferir. Só tá faltando a Camila mesmo hoje, então? É, né? Aula passada a Camila também não veio, né? Então tá, gente. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, nós vamos trabalhar funções químicas. A gente já trabalhou substâncias, né? E a gente sabe que as substâncias são formadas por moléculas, né? E essas substâncias, elas podem ser simples ou composta. Elas são simples quando as moléculas são de um mesmo elemento químico e são compostas quando as moléculas que compõem uma substância são formadas por elementos químicos diferentes, certo? Agora, a gente vai estudar essas substâncias quanto às suas propriedades, certo? Então, o que é próprio dessa substância? Sabe quais são as características que ela tem, certo? Então, a gente já viu também lá no início do ano as propriedades da matéria, certo? Agora a gente vai trabalhar as funções químicas, né? E essas funções químicas, elas reúnem algumas propriedades de um grupo de substância, certo? Aí a gente tem as funções químicas inorgânicas e as funções químicas orgânicas. No ensino fundamental, a gente estuda só as inorgânicas, e a maioria dos colégios não estuda nada disso, tá? As funções químicas inorgânicas são as funções que a gente vai estudar de substâncias inorgânicas, ou seja, que não têm origem em
cadeias de carbonos, certo? Não são as funções químicas das moléculas formadas por carbono e hidrogênio, certo? Que são os hidrocarbonetos. Então, a gente vai estudar essas funções agora, tá? Eu vou começar aqui a apresentação para vocês. Qualquer coisa vocês parem e digam que não estão entendendo, tá bom? Que daí a gente volta e explica. Ó, então, o que são funções químicas, né? As substâncias, como eu estava falando, elas têm propriedades comuns, né? São propriedades, por exemplo, que são comuns a vários tipos de substância, certo? Essas propriedades comuns, elas são denominadas propriedades funcionais, certo? E a reunião dessas propriedades funcionais, quando eu agrupo as substâncias de acordo com essas propriedades funcionais, essas propriedades comuns que elas têm, eu tenho uma função inorgânica, certo? Então, as funções químicas inorgânicas que nós vamos estudar são os ácidos, as bases, que são chamadas também de hidróxidos, os sais e os óxidos, certo? Então, nós vamos estudar essas 4 funções inorgânicas aqui, ó, tá? Então, quando eu falo assim, função ácido, gente, eu estou falando de uma porção de substâncias que tem características em comum, certo? Quando eu falo de base ou hidróxido, eu tenho um monte de substâncias que têm características em comum. Sais a mesma coisa, óxidos a mesma coisa. Todo mundo entendeu até aqui? Porque isso define o que é uma função química. Entenderam? Ou não? Ou alguém não entendeu? Você pode explicar de novo, por favor? Travou aqui. Posso. Só um minuto. Obrigada. Ó, aqui, a gente tem uma infinidade de substâncias no mundo, né? E essas substâncias, certo? Algumas têm propriedades comuns, grupos de substâncias têm propriedades comuns, né? Então, quando eu tenho um grupo de substâncias com propriedades comuns, eu tenho uma função química, certo? E no caso aqui, nós vamos estudar só as funções químicas inorgânicas, tá? Então, as principais funções químicas inorgânicas são os ácidos, função ácido, função base ou hidróxido, função sais e função óxido. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui são funções inorgânicas. Eu estou querendo dizer que os ácidos, certo? Têm propriedades comuns. Eles têm coisas em comum, certo? São parecidos. As bases ou hidróxidos têm propriedades comuns. Os sais também e os óxidos também. Todo mundo entendeu? Sim. Só que assim, para entender melhor, tá? O que é função química inorgânica, é muito importante a gente trabalhar 2 conceitos: dissociação iônica ou ionização, certo? Esses 2 conceitos, eu acho que o livro de vocês não trabalha, tá? Aliás, é bem fraquinho nessa nessa questão das funções inorgânicas, tá? Por isso que eu vou deixar o PowerPoint, quando a gente terminar, lá no Classroom, para vocês já irem, para vocês olharem, né? Para vocês estudarem por ali, tá? Então, esses 2 conceitos, mas não se preocupe se não entenderem muito bem, porque eu vou tentar explicar direitinho, porque eu acho que é muito importante para depois vocês conseguirem entender muitas coisas dentro da química, tá? Que é a dissociação e a ionização, tá? Então, ó, a dissociação e a ionização
resultam em soluções que possuem uma característica comum, tá? Então, acontece dissociação e ionização em soluções. Soluções, o que que é? É quando eu tenho um solvente e um soluto. Quando eu tenho alguma coisa dissolvida, eu tenho uma solução, certo? Então, quando essas soluções liberam íons na água, tá? Mas a origem desses íons é que diferencia, que vai diferenciar um processo do outro, certo? Então, pensem assim comigo, ó, vamos bem com calma. Eu coloco água e sal na água. Desculpa, eu pego água e sal e diluo. Eu tenho uma solução, não tem? Então, essa solução, ela libera íons, certo? Daí, se eu pego uma outra solução, água e ácido, essa solução também libera íon, certo? Só que uma vai receber um nome e a outra outro nome. Uma vai ser dissociação e a outra vai ser ionização, tá? Então, a gente vai agora passar a ver isso, que vai começar com a dissociação, tá? Então, imagine assim, ó, a dissociação iônica, dissociar, tá? Pensem na palavra. A dissociação iônica é quando eu tenho um composto iônico. O que que é um composto iônico? É um composto formado por ligação iônica. O que que é a ligação iônica? É quando os compostos estão ali, se formam porque eles formam íons, eles têm carga diferente. Um cede elétron para o outro, lembram disso? Isso é uma ligação iônica. Então, quando eu tenho compostos iônicos, tá? Eu já tenho íons, entenderam? Se eu tenho composto iônico, eu já tenho íons formados, certo? Como é o caso do NaCl, tá? Vocês estão vendo aqui a animação, ó? Eu tenho NaCl. NaCl é o quê? Sal de cozinha, certo? E o sal de cozinha, o NaCl, ele se forma por ligação iônica. O Na vai ceder um elétron para o cloro, certo? Tá? Então, isso aqui, quando tá na água, quando eu dissolvo na água, ele sofre dissociação. O que que é isso? Os íons se separam de novo, tá? E eles se separam e eles formam assim, ó. Cada íon fica rodeado de moléculas de água, tá? Certo? Que chama solvatação, o nome disso aqui, tá? Então, eu tenho dissociação, tá? Quando uma substância iônica está dissolvida em água, ocorre dissociação, tá? E quando eu digo que eu tenho uma solução iônica, eu já tenho íons formando essa molécula, tá? Deixa eu parar aqui. E agora, todo mundo entendeu isso até aqui? Deu pra entender, sim. Deu? Um pouquinho. Mas assim, o que está difícil de entender? Vocês conseguem entender que eu estou trabalhando com substância, certo? Né? Então, a água, a gente já sabe que é uma substância covalente, formada por ligação covalente. O sal é formado por ligação iônica, certo? O sal, nesse caso, ele já tem íons, não tem? Cada molécula de sal já é formada por íons. É formada por um íon positivo, Na, e um íon negativo, cloro, certo? Essa substância sal, quando ela é colocada na água, tá? Ela sofre dissociação. O que que é isso? Aqueles íons que estavam formando a molécula, eles se soltam, tá? Então, dissocia. A dissociação ocorre
quando a molécula é formada por íons, na ligação iônica, certo? Aí ocorre a dissociação, tá? É só para entender, o que eu quero aqui é que vocês entendam o que é dissociação e o que é ionização, tá? Até aqui tudo bem? Ou alguém tem muita dúvida ainda? Gente, vocês me falem, porque se vocês ficarem quietinhos assim, ó, eu vou achar que tá tudo ótimo. Eu tô entendendo direitinho. Tá entendendo? Uhum. Tá. A Luísa também, tá todo mundo, então agora não tem mais ninguém com dúvida, é isso? Posso tocar adiante. Então vamos embora. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Tá. Sempre. Então vamos passar. Ó, então a dissociação iônica acontece com sais e bases, tá? Nos sais e nas bases ocorre dissociação iônica. Agora vamos ver a ionização. Ela é um tiquinho mais complicada. A ionização, ela vai acontecer, gente, em compostos moleculares, ou seja, aquelas substâncias que se formam por ligação covalente. Lembra a ligação covalente? A ligação de compartilhamento de elétrons, lembram disso? Tá? Então, a ionização vai se formar com substâncias que são formadas por ligação covalentes e que estão dissolvidas na água, certo? Aí vai ocorrer ionização. O que é isso? Ó, quando a gente coloca, quando os ácidos, né, que são substâncias moleculares, substâncias que se formam, as moléculas se formam por compartilhamento de elétrons. Quando eles são colocados na água, tá? Acontece o seguinte, ó, o solvente, que é a água, né? Esses ácidos, essas substâncias são atacados por esse solvente aqui, tá? E eles acabam formando íons, certo? Mas assim, ó, não existia íon na molécula antes, certo? Vamos supor, ó, imagine aqui, ó, eu pego o HCl, tá? É uma molécula de ácido clorídrico, o HCl tá aqui, ó, e jogo ele dentro da água, certo? Então, ó, HCl, que é uma substância molecular, uma substância formada por compartilhamento de elétrons. Esse hidrogênio está compartilhando um elétron com cloro, tá? E dissolvo ele na água, certo? O que vai acontecer? Essa água aqui vai arrancar, certo? Esse hidrogênio aqui, ó, do Cl, tá? Só que quando ela arranca o hidrogênio do Cl, o hidrogênio deixa aqui no Cl o único elétron que ele tinha. Então, esse Cl aqui, ele vira um íon negativo, tá? E toda essa molécula aqui, ó, de H3O, se torna positiva, porque ela ganha um próton a mais, ela ganha uma célula positiva a mais, um átomo, uma partícula positiva a mais, que veio deste hidrogênio aqui, ó, tá? Então, ela forma um hidrônio, que é isso aqui, ó, ou um hidroxônio, certo? Aí, o que aconteceu? Aqui se formou íon, porque esse Cl virou um íon. Então, esse processo se chama ionização. E só acontece, né, com os ácidos dissolvidos em água, certo? Eu vou repetir, só para finalizar. Na ionização, eu tenho uma substância que está dissolvida, que está num solvente, tá? Acontece geralmente com água, dissolvida em água, né? Uma substância molecular formada por ligação covalente, que é o HCl. Quando ele é colocado na água, a água arranca
o hidrogênio dele, e quando a água arranca o hidrogênio dele, o hidrogênio que estava aqui deixa um elétron aqui, ó. Então, se forma um íon, certo? Se forma um íon negativo e aqui se forma um íon positivo, porque esse hidrogênio vem para cá e torna essa água, aqui que não é mais água, é um hidrônio daí, né? Que é um íon positivo. Então, forma íons. Esse é o processo de ionização, tá? Tá, deu para entender? Então, dissociar a dissociação acontece nas soluções formadas por substâncias iônicas, certo? A dissociação acontece em substâncias, em soluções que têm substâncias iônicas. Então, sal de cozinha, que é uma substância iônica, diluído na água, sofre dissociação, certo? Os íons se separam, tá? Se separam e são rodeados de molécula de água. A gente chama isso em química de solvatação, tá? E ácidos, que são substâncias moleculares, que são substâncias covalentes, né? Formadas por ligação covalente. O que vai acontecer? O hidrogênio está ali no ácido compartilhando elétron com outro elemento químico, certo? Quando ele é colocado na água, esse hidrogênio é arrancado dele e vai parar nas moléculas de água, certo? Aí, quando ele é arrancado, ele deixa o elétron que ele tinha aqui. Então, isso aqui fica negativo. E esse hidrogênio que veio para cá, veio com seu próton. Então, a molécula que se forma aqui, que é um hidrônio ou um hidroxônio, que é o H3O, certo? É positivo. Então, eu formo íons na ionização. E na dissociação, eu separo íons. Entenderam isso? Hein, gente? Sim. Tá. Sim. Então, eu vou voltar aqui. Ó, daí a gente vai ver ácido, tá? No ensino médio, talvez vocês estudem o conceito de ácido de outros cientistas também, tá? Aqui no ensino fundamental 2, a gente vai trabalhar só com o conceito de Arrhenius, certo? Tá? Então, o que seria um ácido? Para me dizer que uma coisa é uma substância que pertence à função ácido, certo? Um ácido para Arrhenius é toda e qualquer substância que, em solução aquosa, o que é isso? Diluído na água, libera como único cátion o hidrogênio, certo? Então, vocês verão aqui, ó, exemplos de ácidos. Eu tenho aqui o HCl, tá? Ó, HCl. Esse H aqui, certo? Tá compartilhando elétrons com o cloro, tá? Aí, quando eu diluo ele em água, ele forma o hidrogênio, que é o cátion, né? Porque ele arrancou daqui, ó, né? O hidrogênio, aí o hidrogênio deixou um elétron aqui, ele forma o cátion, que é o hidrogênio, e o ânion, que é o cloro, certo? H2SO4. No H2SO4, também são arrancados daqui do SO4 dois hidrogênios. Então, forma dois hidrônios aqui, certo? E aqui forma o íon negativo, certo? Então, vejam bem, antes eu não tinha íon aqui, certo? Eu tinha o hidrogênio compartilhando elétron com cloro. Aqui eu tinha o hidrogênio compartilhando elétron com o CO4. Aqui eu tinha hidrogênio compartilhando elétron com PO4. Aqui eu tinha hidrogênio compartilhando elétron com P2O7, certo?
E o que acontece? Quando eu coloco na água, a água arranca hidrogênios desse radical aqui, ó, tá? E aí, isso aqui, quando ela arranca o hidrogênio, deixa lá o elétron dele, né? Isso aqui se torna negativo, tá? E se formam hidrônios ou hidroxônios, né? Que são moléculas positivas, que são íons positivos, né? Que tipo de cátion é esse? É o cátion hidrogênio. Certo, gente? Deu para entender ou não? Deu para entender ácido? Deu, prof. Tá. Então, aqui, ó, classificação dos ácidos quanto à presença de oxigênio, tá? A gente tem ácido que tem oxigênio e tem ácido que não tem oxigênio, tá? Por exemplo, esse ácido aqui, ó, HCl, a molécula dele é constituída de hidrogênio e cloro, não tem oxigênio. Então, é chamado de hidrácido, tá? Esse aqui, HCN, tá? Ácido cianídrico, ele também não tem oxigênio na molécula, ele tem hidrogênio, carbono e nitrogênio, tá? Esse aqui, H2S, certo? Esse aqui também não tem oxigênio na molécula, hidrácido. E esse aqui que eu não consigo lembrar o nome, tá? Eu acho que é ácido ferrocianídrico, se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Também não tem nenhum oxigênio na molécula, então ele é um hidrácido. E os oxiácidos são todos os que apresentam oxigênio na molécula. Isso aqui é facinho, né? Propriedade dos ácidos. Gente, primeiro, sabor azedo, tá? Todo ácido tem sabor azedo, mais forte ou mais fraco, mas tem sabor azedo. Eu vou botar só as principais propriedades, tá? Todo ácido conduz bem eletricidade em meio aquoso, claro, né? Ele tem que estar diluído em água, porque daí, quando ele está diluído em água, ele sofre ionização, forma íons, portanto, forma corrente elétrica, tá? Na próxima vez, depois das férias, eu vou montar um experimentozinho desse aqui, tá? Para mostrar para vocês aqui. Daí tem assim, gente, já terminou a aula, não, né? Que eu me perco, vocês sabem. Já deu tempo. Acabou de Deu? terminar. Ah, tá. Então, isso aqui, a ação sob indicadores, fica para próxima aula, tá? E aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assustou? Assustou essa matéria ou não? Ou tá tranquilo? Não, ela é tranquila, só porque a gente começou a estudar ela agora, né? Começou a estudar agora, Eu então ainda aí não fica entendi. mais Vou complicadinho. rever a aula, vou entender. Correto. Como? O que é, Giovanni? Eu ainda não entendi muito bem, mas depois eu vou ver de volta a aula e vou entender. Se Deus tiver Tá afim. bom. Também pode perguntar, né? Mas à medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente também vai se habituando com os termos e vai, né, entendendo. Tu queria falar alguma coisa, Luana? Não, eu falei a mesma coisa pro Giovanni, que eu não entendi Ah, muito tá. bem. Mas Esse primeiro momento é meio assim, né? Arthur entendeu direitinho, Arthur? É? Vitor, Entendi. é? Então tá. Henrique, Duda, Entendi. tá bom então. Então, gente, ficamos assim, tá? Na próxima aula, depois das férias, a gente dá uma revisada nesse primeiro momento aí, tá? E continuamos, daí eu vou botando exercício, vocês vão vendo que é bem mais fácil, porque vocês não vão lidar com exercícios mais complicados de problemas e tal, é coisa mais simples por enquanto, é só para entender mais o conceito mesmo, tá? Então tá, então boas férias, descansem bastante, tá? E voltem com bastante vontade depois para a gente terminar essa coisa, tá? Tomara que acabe essa quarentena, vamos ver como é que fica, né? Tomara que diminua a curva de uma vez, né? Tá difícil, mas vamos ver, tá?
Certo, gente? Aham. Então tá bom. Então, tchau Certo. para Tchau, vocês. prof. Boas férias. Tchau, Boas Zé. férias. Férias. Tchau, prof. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, queridos.